Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar os nossos estudos de sólidos, só que nós vamos falar de desenhos em perspectiva. Em especial nós vamos falar do cubo e do paralelepípedo. Então já peço que você, além de baixar os slides, né, que a gente sempre deixa aqui para você fazer um download, que você baixe também a folha quadriculada que eu estou deixando disponível para você, tá bom? Porque ao longo da aula a gente vai precisar dessa folha quadriculada para você fazer aí alguns desenhos junto comigo, tá bom? Vamos lá então. Quando a gente fala de desenhar em perspectiva, né, desse desenho em perspectiva, a gente está falando do quê? Esse desenho em perspectiva, ele é justamente o que a gente consegue fazer de diferenciação, digamos assim, de um desenho que representa uma região plana e para uma figura que seria espacial. Por exemplo, nessas duas imagens que eu coloco aqui para vocês, nessa primeira imagem você consegue perceber que isso é a representação de um quadrado. Se eu olho, por exemplo, a segunda imagem, a representação que nós temos nela é justamente de um cubo. Só que nós sabemos que como as duas imagens elas estão num papel, né, se você parar para observar, ela está na folha do seu livro, significa que nessa figura aí, nessa representação, o que nós temos é uma figura plana. Só que a ideia que ela nos remete, né, devido a esses tracejados, que inclusive nós temos aqui nessa segunda figura, isso dá para a gente essa ideia da perspectiva, ou seja, da profundidade que essa imagem possui, e a gente consegue saber, então, que ela está ligada a uma figura que representa um sólido geométrico, ou seja, que possui uma terceira dimensão. Então, essa ideia de profundidade que nós temos através dessa perspectiva aqui, é o que remete para a gente a diferenciação de uma figura plana para uma figura, digamos, espacial. Tá bom? Quando nós olhamos esse desenho, digamos, em perspectiva, o nome disso nada mais é do que uma técnica que nós temos para fazer esse desenho. Ao longo dessa aula, a gente vai ver, na verdade, algumas técnicas para fazer um cubo e para fazer um paralelepípedo. E a gente vai conseguir ter essa ideia de profundidade para conseguir visualizar e diferenciar uma figura plana de uma figura espacial. Tá bom? Olha essa imagem aqui que eu estou colocando para você. Se você parar para observar nessa figura, nessa malha quadriculada, nós temos ali a representação de um cubo. E aí eu pergunto para vocês, será que você sabe, com o uso dessa folha, dessa malha quadriculada, como é que você desenharia, digamos, esse cubo? Eu vou mostrar para você isso agora. Então, por isso que eu pedi que antes de você começar a assistir a aula, que você baixasse, né, a malha quadriculada para que você conseguisse acompanhar isso junto comigo. Então, eu vou abrir aqui um programinha na qual eu vou fazendo junto com vocês o desenho de como é que surgiu, digamos, aquele cubo, tá? A gente tem duas maneiras, digamos assim, de surgir aquele cubo. Uma é você ir construindo, digamos, segmento por segmento. Deixa eu pegar aqui, e aí eu vou construir segmento por segmento com você agora. Então, por exemplo, eu vou começar fazendo um quadrado. Opa, calma aí. Deixa eu botar aqui. Vou começar fazendo um quadrado, por exemplo, tá? Esse é o primeiro passo, digamos, para a gente fazer a imagem. Então, formei ali primeiro um quadrado. E aí lembra que tem a ideia daquela perspectiva? Vou puxar isso aqui então, desse vértice aqui. Vou puxar aqui para trás. Puxei e formei um primeiro segmento. Tudo bem? Depois que eu formei isso, eu vou fazer a mesma coisa na outra ponta. Daqui, vou puxar para cá. Formei mais um segmento. Se eu ligar esses dois, que acabaram se formando aqui, eu já começo a ter um pouquinho dessa ideia da tridimensão. Vou passar para cá e vou ligar, por fim, essa parte aqui. Essa figura, né, que acabou sendo formada, você já consegue olhar um pouquinho e ter a ideia de que ela representa um cubo, né? Só que para ficar um cubo propriamente dito, há necessidade que eu faça mais isso aqui, ok? E para cá também. Além desse último segmento aqui, eu vou ligar daqui para cá. E aí, de fato, a gente consegue ver dentro dessa figura a ideia, digamos assim, de um cubo. Tem uma outra maneira que muita gente às vezes usa para fazer um cubo, que também é aceitável, né? A pessoa às vezes faz assim, vou fazer um quadrado, ela faz um quadrado assim, logo em seguida ela faz um quadrado atrás, não sei se você já parou para ver essa técnica, né? E depois, ela simplesmente liga essas pontas, liga daqui para cá, liga daqui para cá, liga daqui para cá e liga daqui para cá, tá? Isso aqui, que você acaba fazendo, também representa, deixa eu ajeitar esse último aqui. Isso aqui também representa a ideia de um cubo, né? Não tem problema algum, isso também é a representação de um cubo, só que feito de uma outra maneira, tá? Isso aqui, essa ideia de como se ele tivesse um fundo, né? Como se essa figura tivesse um fundo, é o que remete para a gente essa ideia
da tridimensão, né? Nessa ideia do tridimensional, tá? Vou voltar para lá e aí eu vou mostrar para vocês agora esse desenho em perspectiva, só que ligado a essa parte do paralelepípedo, tá? A ideia para você fazer o traçado disso é exatamente o mesmo. A gente vai utilizar o mesmo conceito, igualzinho, sem tirar nem pôr, para conseguirmos construir essa figura. Vai dar no mesmo. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu apagar essa. E a gente vai construir agora um paralelepípedo, tá bom? Podemos construir daquela segunda maneira, igual eu falei que muitos fazem, ó. Pega um retângulo, depois em seguida constrói um retângulo atrás, exatamente igual, e aí faz a ligação, né? Eu vou fazer a ligação desse daqui para esse, faço a ligação desse para esse, por exemplo, desse aqui para esse, e por último desse para esse. E aí surge ali para mim ó, essa ideia do paralelepípedo. É uma possibilidade. Se eu fosse construir individualmente, o primeiro passo ó, seria construir um retângulo. Então, ó, vou construir um retângulo aqui, tá? Logo em seguida, ó, dessa ponta do retângulo, eu puxo para trás. Então, ó, puxei aqui para trás, tá? E no outro eu vou fazer a mesma coisa. Vou puxar daqui para trás, tá? E acabou que faltou espaço aqui. Deixa eu botar ele um pouquinho para cá para poder caber certinho. Então, fiz aqui. Vou puxar esse para cá. Mesma coisa. Eu vou ligar lá no final, ó. Liguei aqui, tá? Depois a mesma coisa, ó. Vou vir embaixo, fazer essa ligação. Aqui. Ligar aqui, ó. Esse aqui. E aqui vou fazer o mesmo, ó. Daqui para cá. Daqui para cá. Que acabou formando a minha ligação ali. E por último, no fundo ali, ó, eu tenho esse com esse. E aí eu crio também essa ideia do paralelepípedo que remete para a gente essa ideia do tridimensional, desse desenho em perspectiva, tá bom? Feito isso, eu deixo aí para vocês alguns exercícios passados para casa para que vocês possam pegar e realizar, tá bom? É isso, um forte abraço, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.